Em um curto espaço de 3 anos, a Natures Alliance consolidou seu status como uma corporação de média escala. Depois de absorver os restos do Dense Fog Forest, chegou a se tornar um pico de escala média. Todas essas conquistas foram em grande parte atribuídas às contribuições de Leylin, fato que ficou indiscutível. Mesmo que ele não fizesse nada pessoalmente, a mera presença de um magus de nível 2 eliminaria a maioria dos problemas da Aliança. Assim, a fé que ele comandava dos membros da Aliança da Natureza vinha aumentando dia a dia até um ponto de reverência, até de deificação. Além disso, muitos magos se juntaram durante esse período de recrutamento em larga escala. Embora a força de Selene como magus de nível 1 lhe desse algum status, não havia mais nenhuma influência que ela pudesse ter. Isso significava que, mesmo que Leylin pretendesse tirar sua posição nominal como líder da guilda, ele precisava apenas perguntar. Passando por camadas de formações mágicas brilhantes, Leylin acabou em uma Vila Roxa. Meu senhor! Selene e Irem respeitosamente se curvaram. MMM. Leylin assentiu e perguntou diretamente, aconteceu alguma coisa recentemente? O desenvolvimento da guilda tem sido muito suave. Atualmente, nossa influência se expandiu para as proximidades das planícies das montanhas dos Urais. 2 corporações locais de pequena escala também expressaram seu desejo de se subordinar a nós. Irem assumiu a liderança e se curvou enquanto se reportava a Leylin. Um posto de pico, uma força militar mais forte de magus. Leylin Irem era altamente qualificado dentro da Natures Alliance, onde se especializou na expansão da guilda. E a horda de criaturas das trevas que se aproxima e o Império dos Elfos Negros? Perguntou Leylin. Relatos de atividades anormais das criaturas das trevas estão começando a aparecer. Além disso, a facção belicista do Império dos Elfos Negros com sucesso encenou um golpe, eliminando toda a influência da facção pró-paz. Eles mobilizaram todo o exército e estão prontos para atacar a qualquer momento. As guerras não eram incomuns no mundo subterrâneo, mas raramente coincidiam com os ataques da horda de criaturas das trevas. Na verdade, isso era tão raro que até mesmo um pico como Magus, como Irem, só encontraram uma situação dessas uma vez na vida. Esse período tinha visto a perda de muitos magos e numerosas corporações em larga escala. Ele veio a ser conhecido como a grande reestimação do mundo subterrâneo. Um evento que desestabilizou o mundo dos magos seria obviamente um longo período de sofrimento para os cidadãos comuns. Pelo que parece, uma grande guerra é inevitável. Leylin suspirou levemente. Uma guerra entre 2 espécies inteligentes não seria rápida de ocorrer. Seria prefaciado por um longo período de estratégia e preparação, com muito poucos ataques surpresa ocorrendo. Os magos de alto escalão começaram a manter o controle sobre seus oponentes há 3 anos, e seus preparativos começaram ainda mais longe. No entanto, precisamente por causa dessa longa fase preparatória, toda e qualquer estratégia tendia a ser inútil, a guerra se transformaria em uma disputa de coleta de informações e poder militar. Já fizemos algum movimento? Leylin olhou para Selene. Recentemente, essa mulher ficou muito mais bonita. Era como se o poder que ela ganhou a fizesse brilhar mais do que ela já fazia. O poder era um elixir para os homens. Isso também não era menos verdade para as mulheres. Era uma pena que, embora essas mulheres fossem tão bonitas quanto rosas, cada rosa tem seus espinhos. Conquistá-los não era uma tarefa simples. Se ele estivesse na Terra, Leylin naturalmente não pensaria assim. Mas o mundo dos magos era diferente. Dominância, status, tudo veio de seu próprio poder, e ele não estava nem um pouco preocupado que Selene um dia o superaria. Esqueça a guerra dos plebeus por enquanto. A conferência conjunta encomendou um conselho de guerra liderado pelos 9 aplicadores. Foi emitido um pedido formal para sua assistência. Selene arrumou o cabelo dela. Isso revelou um brinco translúcido incrustado com um rubi vermelho brilhante. O pedido foi resultado do acordo de Leylin com Logan. Em troca de sua participação na guerra, a Natures Alliance foi autorizada a se expandir sem controle. Onde eles me colocaram? Perguntou Leylin com interesse, sentando-se numa cadeira reclinável. Ele levantou uma taça de cristal, o vinho tinto fresco dentro da espessura do sangue. Domon City.
Um grande número de magos que responderam ao chamado reuniram-se lá. É claro que o Duque Fendix e os militares reais também estão estacionados lá. Dolon. Lane levantou o de vidro, e um mapa da zona do Crepúsculo Oriental apareceu em sua mente. Eles recuaram muito longe. Isso é basicamente desistir das fronteiras. A maioria dos plebeus já foi evacuada. Celine sorriu ironicamente, mas para algumas áreas, está além do nosso controle. Como um mago, Celine geralmente pensava em problemas puramente baseados em como eles a afetavam, mas agora que esse assunto envolvia todos, ela exibia a natureza simpática de uma mulher. Imediatamente, a simpatia se transformou em preocupação. O Conselho de Guerra pretende usar Dolon, Vakishir e Sadoor para formar uma defesa tripartida que aproveite ao máximo nossas vantagens geográficas. Quando a guerra começar, meu senhor, você terá que enfrentar o poderio militar do Império Élfico Negro, incluindo muitas de suas matriarcas. O Império dos Elfos Negros ainda era uma sociedade matriarcal e era mais um Reino Unido feito de numerosos clãs menores do que qualquer outra coisa. As matriarcas dos clãs menores eram pelo menos tão fortes quanto os magos oficiais. Os que Celine se referia eram as matriarcas dos clãs maiores, existências que rivalizavam com os de nível 2 em poder. Os elfos negros eram naturalmente dotados de uma força extraordinária, algo que fazia o elfo médio muito mais poderoso que o humano comum. Se não fosse pela baixa fertilidade, eles teriam conquistado a Twiligit Zone há muito tempo. O rosto de Celine estava cheio de preocupação. Afinal de contas, ela estava muito clara que os poderes que ela tinha vieram de Leylin. Se alguma coisa acontecesse com ele, mesmo que a aliança da natureza não o desmoronasse, cairia drasticamente no poder. Não se preocupe, eu tenho confiança. Leylin deixou escapar um sorriso. O fato de ele ter decidido ir para frente significava que ele estava amplamente preparado para qualquer coisa que pudesse encontrar. No mínimo, sua segurança pessoal não era um problema. Afinal de contas, mesmo em uma guerra tão grande em escala como essa, os Magi de nível 2 raramente caíam. Além disso, ele não estava lá para lutar, mas para observar. No momento em que algo estava errado, ele fugiria. Qual matriarca ousaria se sacrificar para impedir sua fuga? Leylin já havia recuperado sua força como um Varlock de nível 2, mesmo avançando em algumas áreas. Ele estava confiante de que, contanto que não conhecesse uma velha aberração que rivalizasse com os três magos, nada poderia detê-lo. No entanto, pensando até este ponto, Leylin se sentiu um pouco deprimida. Em um mundo de seres com habilidades extraordinárias, as guerras em larga escala geralmente dependiam da força dos superiores. Os humanos não se importariam em dizer que mesmo sua força monstruosa não seria capaz de mudar a maré dessa guerra? Nem Celine nem Irem estavam qualificados para saber disso. Talvez apenas dois magos pudessem ver a situação com mais clareza. Não importa o que, eu preciso ir e dar uma olhada. Se eu fosse passar as técnicas completas para os acólitos da Aliança da Natureza, isso levantaria suspeitas. Além disso, a paisagem cambiante da guerra poderia ter boas oportunidades para mim, considerou Leylin. Ao ver Leylin pensativo, Irem imediatamente se despediu. Celine ficou um pouco desapontada e fez uma reverência. Assim que ela se virou para sair, Leylin sorriu. Celine, não vá ainda. Depois de ouvir isso, o rosto de Celine revelou um sorriso encantador. Dolon City era uma cidade militar ao longo da fronteira da zona do Crepúsculo Oriental. A cidade foi construída puramente de granito preto, o que fez com que parecesse um imenso forte de longe. Atualmente, a milícia se alinhava na entrada da cidade, e soldados e frotas de carruagens cruzavam os portões ocasionalmente. Bandeiras por toda a parte da família real estavam em toda parte, e as silhuetas de cavaleiros levando pequenas equipes de patrulha estavam espalhadas. A entrada era guardada por magos oficiais em túnicas cinzentas e verificações rigorosas eram feitas em todos. A cidade de Dolon originalmente apoiava 100.000 habitantes. A maior parte de sua população atual, no entanto, é composta de soldados. Agora que a Conferência Conjunta havia encomendado um conselho de guerra, a realeza que eles apoiaram só podia executar seus planos de batalha. Toda a cidade de Dolon estava se preparando para a guerra e iniciará operações de guerra.
O centro da cidade era ocupado pela maior mansão da cidade. No entanto, esta vila não era para a realeza, mas sim para magos ilustres. Numerosos magos, vestidos em todas as cores, podiam ser vistos no local. Eles até criaram uma grande formação de feitiços para defesa. Alguns dos magos patrulhando as muralhas da cidade ocasionalmente lançavam feitiços na parede para fortalecê-la. A atmosfera aqui é tão sufocante. Um acólito do nível 3 usando um robe cinza cobreado caminhava por uma estrada deserta, e olhou intermitentemente para os dois lados da rua. E rua. Soldados que passavam se curvavam para esse poderoso mago. Com um pé já no túmulo, como posso ainda ser considerado um mágico? Aron sorriu ironicamente. Este acólito estava entre o primeiro grupo de pessoas que Leylin conheceu quando foi transportado para cá. Naquela época, Aron estava entre o grupo de 3 acólitos e 2 grandes cavaleiros que Leylin havia guardado em Wood Vastelantes. Como recompensa, Leylin tinha escaneado suas almas, o que resultou na perda de muitas coisas. Aron suspirou profundamente. Durante sua incursão imprudente anterior no Wood Vastelantes, ele tinha obtido, felizmente, biomateriais que valem muitos cristais mágicos. Ainda assim, ele sentiu que algo estava errado, embora ele não pudesse colocar um dedo nele. O que mais o apavorou foi que, depois de seu retorno, descobriu que sua aptidão havia baixado um grau. Aron e os outros acólitos tiveram a sorte de sobreviver à leitura imprudente de Leylin de suas almas. No entanto, sua adulteração aleatória de suas memórias teve graves consequências. O desenvolvimento dos magos dependia em grande parte de sua aptidão. A aptidão original de Aron não era espantosa, apenas uma nota 3. Quando caiu para a segunda série, ele sentiu como se o mundo começasse a desmoronar sobre ele. Ele ainda se lembrava do arrependimento e decepção nos olhos do seu mentor após o exame. Como ele disse, talvez um ser anormal tenha atacado você levando ao rebaixamento de sua aptidão. Pode nunca ser revertido. Pena. Que pena!